Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 14, que diz: Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Bom, meus amados, estamos vendo aqui, continuando estudando a visão que o apóstolo Pedro teve, uma visão em que um lençol descia do céu aberto e nele estava ali presente todo tipo de animais, animais considerados pela lei mosaica limpos ou imundos, animais utilizados nos rituais no templo ou animais impuros. Aqui a ordem que o apóstolo Pedro recebe na visão era para que ele se alimentasse daqueles animais. O apóstolo Pedro rejeita imediatamente, porque ele diz: não, mas está escrito, está na Bíblia, está na lei de Moisés, que eu não posso comer isso e por isso eu nunca comi e jamais vou comer. Eu não posso violar a lei, eu não posso violar as escrituras. Então ele corretamente, esse é o primeiro ponto que eu quero fazer, corretamente, rejeitou esse comando. Por quê, queridos? Uma coisa que a gente precisa aprender: nenhuma visão, ou profecia, ou experiência subjetiva, qualquer que seja, uma experiência pessoal, particular, qualquer compreensão, ou raciocínio, ou argumento, que vá contra os princípios do revelado por Deus e que você entende, compreendeu pela graça de Deus, que isso é justo, correto e perfeito, qualquer visão que vá contra isso, você rejeita, porque não pode ser aceita. O próprio apóstolo Paulo diz lá no livro de Gálatas: se mesmo eu, apóstolo Paulo, ou um dos apóstolos, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncia um evangelho diferente do que foi pregado no início, o evangelho de Jesus, rejeite, seja considerado anátema, amaldiçoado, rejeitado. E ele ainda repete, isso é uma coisa tão grave, queridos, e hoje em dia tão incompreendida, tão pouco praticada, mas ainda assim o apóstolo Paulo repete: se mesmo eu, ou um dos apóstolos, se for o apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo João, qualquer um que seja, ou um anjo dos céus, vos anunciar um evangelho diferente, seja considerado anátema, amaldiçoado. Então, se a pessoa tiver uma visão, uma profecia, uma revelação ou um entendimento, lógico, ou algum testemunho, ou o que quer que seja, qualquer experiência pessoal, não pode descartar a palavra de Deus. Então, que seja considerado anátema. Pode ser uma visão esplendorosa, cheia de luzes, pode ser um testemunho, uma profecia de uma pessoa que adivinhou seu CPF, adivinhou sua vida inteira. Se fala algo contra os princípios de Deus, contra o caráter de Deus, contra a bondade, contra o amor, que é a essência de Deus. Deus era amor. Qualquer ensino, revelação, profecia que propague a violência, que propague o ódio, que propague a discriminação, o que quer que seja, queridos, não interessa quem foi que falou, ou quão profunda e maravilhosa foi a visão. Se é contra o caráter de Deus, descarte, seja considerado anátema. Então, primeiro, essa atitude do apóstolo Pedro foi corretíssima, tanto é que ele não é repreendido. Ele vai ser corrigido, mas não repreendido. Corrigido por quê? Porque Deus já havia, como nós já estudamos, já comentamos, havia dito no próprio Antigo Testamento que a lei mosaica receberia uma modificação, uma alteração quando viesse o profeta semelhante a Moisés, que traria sim a revelação completa. Então a revelação dada por Moisés no Antigo Testamento foi uma revelação parcial, incompleta, foi um início, algo que foi útil, que trouxe princípios, trouxe valores, mas estava muito longe de ser a revelação completa. Por isso que Jesus veio e por isso que ele, aquele que estava no seio, o unigênito que estava no seio do Pai, tornou Deus conhecido. Foi ele. Moisés nos ensinou a lei.
Mas através de Cristo Jesus aprendemos a graça e a verdade. Isso está escrito. E de novo, o próprio Moisés relatou, escreveu o que Deus disse a ele em Deuteronômio capítulo 18. Virá um profeta semelhante a Moisés que trará essa revelação e a ele devemos dar ouvidos. Também o profeta Jeremias, também o profeta Ezequiel. Primeiro, porque aquela antiga aliança era apenas para os judeus, já explicamos isso. E a nova aliança era uma aliança ampla, não apenas mais profunda, mas ampla, para todos os povos e nações da terra. Agora, se o apóstolo Pedro estava recusando aqui se alimentar de alimentos, animais imundos ou impuros, ele, da mesma forma, veja como a visão se encaixa com o que está acontecendo nas circunstâncias. Ele também, da mesma forma, rejeitaria acompanhar os emissários de Cornélio até a casa de Cornélio. Porque é algo também que a lei proibia. Era a mesma coisa. Os gentios eram imundos, eram impuros, como aqueles alimentos. Então, da mesma forma como o apóstolo Pedro rejeitava comer os alimentos impuros, ele rejeitaria ir para a casa de um imundo, de um impuro, de um gentio, que muitas vezes era considerado até mesmo sem alma. É um ser sem alma, é um ímpio, é um condenado, é alguém que não tem Deus. O que eu vou fazer na casa dessa pessoa que não tem Deus, desse ímpio? Então ele não iria. E por isso que a visão está sendo dada, para fazer essa correção no caminho dele, para ele aprender esse princípio do Evangelho. Agora, um detalhe importante que devemos colocar: a palavra de Deus não pode ser anulada por qualquer visão, profecia ou experiência que seja. E qual é a palavra de Deus? Isso é algo que precisa ficar bem claro, e eu tenho explicado isso em pregações, em mensagens longas para eu poder detalhar isso com todos os argumentos, todos os versos das Escrituras. Qual é a palavra de Deus que não pode ser anulada? A palavra de Deus é qual? A palavra de Deus é... Não é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus. Jesus. Isso está escrito. A Bíblia diz isso, que a palavra de Deus é Jesus. É impressionante como as pessoas que querem defender que a palavra de Deus é a Bíblia como um todo, quando a própria... mas não creem no que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, as Escrituras dizem que aquele que era a palavra estava com Deus, ele estava no início com Deus e ele era Deus. Então, qual que é a palavra de Deus? É Jesus. Isso é repetido a Bíblia inteira. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque se perguntarem por aí, qual que é a verdade? É a Bíblia. Não, Jesus diz que a verdade é ele, Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que não pode ser anulado é Jesus. Porque, mas e a Bíblia? A Bíblia é espetacular, é Deus comunicando ao ser humano, mas como já tratamos, algumas partes da Bíblia, como está escrito na Bíblia, caíram em obsolescência. A antiga aliança ela foi descumprida pelos judeus e foi quebrada por eles e por isso rompida, e Deus instaurou uma nova aliança. Então, muitas coisas daquela antiga aliança, que primeiro era só para os judeus, e segundo, foi quebrada, então foi jogada fora, como um contrato que foi rompido pelas partes, só que no caso só pelos judeus, foi rompido e foi anulado. E depois desse contrato que não deu certo, se propôs um novo contrato, uma nova aliança. E essa nova aliança tem outros, digamos, parágrafos, outros termos nesse contrato, nessa aliança. Então, muita coisa do Antigo Testamento foi aprimorada, foi aprofundada e foi melhorada no Novo Testamento. E por isso a gente não adota inúmeros costumes do Antigo, inúmeros, como eu já falei, são mais de 639 mandamentos. Por exemplo, se um filho desobedecer um pai, esse filho deve ser queimado na fogueira. Se o filho xingar um pai, ninguém faz isso. Você está desobedecendo parte da Bíblia, que não é a palavra de Deus, porque isso foi por um tempo, por uma época, por um povo, algo específico, algo talvez necessário naquela primitividade, naquela selvageria e naquele
naquele momento arcaico da compreensão da fé. Talvez tenha sido necessário. Mas hoje, isso não pode ser considerado palavra de Deus. É palavra de Deus. Se o seu filho te ofender, você vai queimá-lo? Queimar ele vivo até a morte. Não vai. Que bom, não é? Não é bom? Se uma mulher menstruar, ela fica 7 dias considerada impura, trancada num quarto, sem ninguém encostar nela, sem ela poder encostar em nada, tudo que ela encostar vai ser considerado impuro, etc. São 1000 coisas que o Novo Testamento suplantou, inclusive essa questão de comer comida apenas kosher, apenas a comida limpa, e também a questão dos gentios serem imundos. Então, por favor, a palavra de Deus é Jesus. O Evangelho traz a compreensão e o entendimento perfeito. A mensagem completa vem em Jesus. E Jesus não pode ser anulado. Veja como faz sentido. Por que Jesus não pode ser anulado? Porque ele é verdade, ele é vida, ele é caminho. Ele nunca propõe mandamentos de morte ou mandamentos de condenação, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3. Então, Jesus não pode ser anulado porque também Jesus é Deus. Se você anular Deus, sobra o quê? É a partir dele que todas as coisas existem, vieram à existência e subsistem. Então ele não pode ser anulado. Porque se você anular Deus, você anula tudo, tudo que existe. Então, é óbvio que a palavra de Deus é o próprio Deus comunicado a nós. Agora, outra coisa, Jesus já havia dito, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então veja, Jesus já havia anunciado a Pedro, Pedro é para pregar para os gentios. Só que eles não haviam pregado para gentio nenhum e continuava resistente, tanto é que a comitiva de Cornélio ele provavelmente rejeitaria, como essa visão está mostrando. Ele rejeita as comidas impuras, ele ia rejeitar as pessoas impuras, apesar de Jesus ter dito, ide e pregai a toda criatura. E mais, a experiência do Pentecostes, a experiência das línguas, eles falaram das línguas de diversas nações, também foi para demonstrar que a pregação do Evangelho, o anúncio de Deus ao mundo, do amor de Deus, do que ele fez na cruz, era para ser feito a todas as nações. Então veja como essa visão aqui foi precedida por diversas vezes Deus falando isso. Inclusive no Antigo Testamento Deus fala que a mensagem deveria chegar aos gentios. Então não é algo de novo. Tudo que eu estou falando também tem no Antigo Testamento. O Antigo Testamento disse que a antiga aliança ia ser abolida para colocar uma nova. Deus diz isso, o próprio Deus diz isso, e diz que a revelação viria depois, com alguém semelhante a Moisés. Então, veja que o Evangelho, ele simplesmente cumpre o que o Antigo Testamento previa, porque o Antigo Testamento não podia realizar, como está escrito no livro de Hebreus, não podia ser realizado por diversas questões. Agora, no Novo Testamento se realiza. Então, veja, comentamos nesse vídeo diversas questões que precisam aprofundar o nosso entendimento. A gente encarar Jesus como a revelação plena de Deus ao ser humano. Revelação que suplanta, supera e melhora diversas questões do Antigo Testamento. Algumas abolidas, outras aprimoradas e além de coisas novas e maravilhosas que Deus nos revela em Jesus. Principalmente isso, que é para ser alcançado o mundo todo, os gentios e diversas leis cerimoniais que tinham o seu sentido, talvez naquela época, hoje, pela graça de Deus, nós colocamos isso para trás para aprimorar o que realmente importa, que é a disposição do coração, é a nossa mentalidade, é o amor ao próximo, é a vivência da fé no cotidiano da vida, no relacionamento com os familiares e pessoas próximas. Então que a gente olhe para Jesus e a gente entenda primeiro essa correção, essa verdade do apóstolo Pedro, que a gente não pode descartar a palavra de Deus por qualquer experiência pessoal. Mas a palavra de Deus tem que ser colocada como Jesus, porque Jesus sim traz diversas melhorias, aprofundamentos que suplantam outros ensinos, instruções de Deus que teve o seu tempo específico. Agora Jesus não, Jesus é eterno, ele é Deus, ele é alguém absoluto. O absoluto não pode ser relativizado. O relativo pode ser relativizado.
o absoluto não. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.